esse feito heróico desse grande homem, muitas vezes desconhecido pela grande maioria dos brasileiros. É verdade. E eu fico imaginando se Rondon fosse um norte-americano. Seria uma coisa maluca. Isso que podemos falar. Mas se você me permitir, Claro, por favor, falar do Rondon, eu gostaria de convidar o Rondon. O Rondon vai estar aqui conosco. Como assim? É verdade. Tá, Você vai buscar ele agora? Eu vou buscar. Então, por Enquanto favor. você fica mostrando Ok, aí eu vou. o livro, Enquanto isso, eu vou buscar Rondon. muito obrigado. Olha, gente, incrível, viu? Me chama... Olha, tô na expectativa aqui, porque afinal de contas, olha só, esse é o livro, já apresento para vocês, Rondon, o Marechal da Paz. Olha aí, a vida de um herói nacional contada por meio da filatelia. Você também vai saber já já o que é a filatelia. Bora então? Opa, quem chegou aqui? Esse Rondon chegou então, é isso? Meu pai, 5 meses antes do meu nascimento, estava muito doente e escreveu uma carta para o irmão dele, que morava em Cuiabá. Meu pai morava num lugar mais pobre do Mato Grosso, que era uma região do Pantanal de muita doença. 5 meses antes, meu pai escreve essa carta para que meu tio viesse me buscar quando eu tivesse 7 anos, para que eu pudesse estudar e que eu pudesse ajudar a família ao Brasil. Meu pai em seguida morre. Minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos e meio. Fui educado pelo meu avô materno. Quando deu 7 anos, meu tio Manuel chega com aquela carta para o meu avô, lá em Mimoso, região do interior do Mato Grosso, e mostra a carta. Meu avô não queria deixar eu ir, mas com aquela carta do meu pai, ele então permite. Eu vou para Cuiabá com o meu tio, vou para estudar. Estudo bastante, estudei muito, nunca tirei menos do que 9. Estudei bastante, formei no 2º grau e fui para o Rio de Janeiro estudar mais com os meus amigos. Quando eu chego lá para matricular na escola de engenharia do Exército, descubro que aqueles 2º grau lá do Mato Grosso, o ensino médio, não valia, porque eu tinha feito o normal, eram os nomes da época. Eu tive então matricular no Madureza, do 1º ano do ensino médio, e quando eu matriculo eu descubro que eu podia matricular também no 2º e 3º ano. Peguei as apostilas de uns amigos que eu fiz lá no Rio, estudei muito aquele ano, muito. Chegou no final do ano, eu passei na prova do 1º ano e, pasmem, passei também na do 2º e 3º ano. Uau! No ano seguinte, Incrível. eu estava matriculado na Academia da Praia Vermelha fazendo engenharia. Aqueles 5 anos que eu estudei demais. Tornei na Academia da Praia Vermelha o melhor aluno. Mesmo eu com as minhas enfermidades, tornei e caí na graça do professor Benjamin Constant, que foi o meu mestre, que me ajudou muito. E eu tornei como melhor aluno, um aluno onde eu ganhava o soldo um pouquinho a mais. Uhum. E fiz parte também do jornal lá da nossa Academia da Praia Vermelha. Escrevi um artigo, que eu jamais vou esquecer, esse artigo, sobre a abolição. E aí, no mês seguinte, eu recebo uma carta da princesa Isabel, me parabenizando. Chegou a minha formatura no ano de 1889, e aí eu tive uma passagem maravilhosa. Eu pude participar da proclamação da República. O professor Benjamin Constant era o grande arquiteto da ideia da proclamação da República, e eu tornei a pessoa de confiança, levando... Para um pouquinho, para aí, audiência, não, eu tenho que aplaudir isso aqui, o que é isso? Obrigado. Muito bom, Maurício! Não, para aí, olha, gente,
Vocês viram que história incrível? Você sabia isso de Rondon? Você fazia ideia disso? Uma história que tinha tudo para não dar certo. Se tornou esse grande homem, um herói nacional. Já você vai contar mais. Eu quero saber mais de Benjamin Constant. Maurício, eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Marechal Rondon lá em Porto Velho, uma coisa emocionante. E eu jamais fiz ideia que esse homem andou mais de 77 mil, é isso que você está ouvindo, 77 mil quilômetros no lombo de burro ou de canoa. Ou a pé. Ou a pé. Ou a pé. Porque muita parte foi a pé. Instalar linha férrea e linha de telégrafo. Você sabia disso, gente? Você acha que sua vida é difícil? Você acha que sua vida é complicada? Você acha que você está passando aperto, calor, frio, fome, insetos? Você acha que isso está te incomodando? Você vai ouvir um pouco mais o que o Maurício tem para trazer aqui de Marechal Rondon. É isso, Maurício? Quero saber mais. É isso, mas antes de falar da proclamação da República, o mestre meu, 1889. 1889, dia 15 de novembro, aí eu vou contar daqui a pouquinho, ele me ensinou 3 coisas básicas para a minha vida, professor Benjamin Constant. Ele me ensinou sobre, primeiro item, o amor, a ter amabilidade com as pessoas, com o próximo. Ele me ensinou o segundo item, que foi ordem. O que era ordem para ele? Era que eu fosse uma pessoa que fizesse as coisas corretas, fosse um bom aluno, que fosse um bom cidadão, que eu fosse uma pessoa que tivesse ética na minha vida. E ele ensinou que com amabilidade com as pessoas, amor, a ordem, e aí viria o progresso. Aí eu teria progresso. Talvez você deve estar falando agora. E a bandeira nacional, ordem e progresso? Incrível. Foi meu professor Benjamin Constant que fez a bandeira. Não sei se um dia aprendi isso ou se eu não lembrava, mas eu não lembrava ou não sabia que Benjamin Constant foi quem trouxe esse slogan para a nossa bandeira nacional, ordem e progresso. É verdade. Que bacana. Então, eu passando agora por o Maurício e não falando mais do Rondon. O que acontecia, bem? Foi chegando 15 de novembro, essa história é interessante. Rondon foi a pessoa convocada para levar os bilhetes entre o Exército e a Marinha. Naquela época ainda não tinha aeronáutica. Eram só 2 forças armadas. Era as 2 forças. Então foi passando. Por quê? Havia uma discordância com o ministro da Guerra. Então, no famoso dia, e eu levava os bilhetes, eu montava a cavalo à noite, próprio pelo aquele tanto de cavalo no Rio de Janeiro, e ali Rondon, você vê que eu estou fazendo uma confusão, eu e Rondon, eu já nem sei quem eu sou mais. Então, Rondon levava os bilhetes deitado de lado no cavalo, e os cavalos saíam e ele atravessava a cidade e cumpria a sua missão. O que eram os bilhetes? Bilhetes entre o Exército... a comunicação. A comunicação. Não existia telégrafo ainda, então era a forma de comunicação. Ninguém descobria que eu estava fazendo aquele trabalho, porque senão poderiam pegar e descobrir. Daí ele ficava do lado do lombo, escondido. Para não ser visto. E outros cavalos juntos, passando. Compreendi. Então, aqueles bilhetes... Era a estratégia de ficar escondido. Porque era contrário àquele ministro da Guerra que tinha o apoio de Dom Pedro II, do imperador. Então, o que aconteceu no dia 15 de novembro, à tarde, onde que hoje é o Palácio Duque de Caxias, do Exército Brasileiro, lá no Rio? Não conheço, não tive a oportunidade. Rondon foi junto com o Marechal Deodoro, e o Marechal Deodoro era casado também com uma cuiabana. Isso favoreceu também toda essa amizade. E o Benjamin Constant falou para o Deodoro, olha, nós vamos juntos contigo. O Deodoro estava adoentado, estava com a gripe forte naquele dia. E quando ele entrou para ter aquela reunião difícil com a
turma do imperador que apoiava o ministro da guerra, Sim. eles fez uma saudação ao imperador. Viva o imperador! Isso Deodoro. Ok. E aí Benjamin Constant, o grande mestre de Rondon, começou a gritar República, República, República. E a história diz que Rondon, que era pequeno de estatura, mas tinha uma voz muito forte, e os outros colegas dele de confiança de Benjamin, todos começaram a gritar República. E aí Deodoro deu um grito de República, foi proclamada a República ali, desse jeito, sem uma gota de sangue. E aí começa essa história especial de Rondon, sem nenhum sangue em suas mãos. Ele já participou daquele momento. De ser o Marechal da Paz. Aquele menino que tinha tudo para dar errado. Incrível. Ele, então, é proclamado a República, ele torna professor de astronomia da Academia da Praia Vermelha. Multididata. Ele era, além dele ter feito esses cursos de engenharia, ciências físicas e naturais, matemática, olha só. Olha isso, que cabeça. Ele aprendeu a falar fluente o inglês, o francês, o espanhol e o difícil alemão. Ele fala, na biografia dele, fala difícil alemão, que eu acredito que ele não dominou totalmente. Aí já sou eu. Por isso que ele falava o difícil era alemão, a língua mais difícil. Talvez mais complicado. Entendi. Então, ele começa a dar aula. No ano seguinte, ele é convocado pelo governo brasileiro para assumir as linhas telegráficas, que era a única forma de ligar a capital Rio de Janeiro até por toda a região amazônica. Nós não tínhamos outra forma. Enquanto os americanos, na sua marcha para o sul, foram matando índios, e eles iam fazendo estradas férreas, nós só tínhamos dinheiro para fazer linhas telegráficas. Então o Rondon foi convocado, ele deixou aquela situação cômoda dele de professor da Academia da Praia Vermelha. Saiu do Rio de Janeiro. A esposa ficou. No Rio de Janeiro e ele foi para o mato. Foi viver esse desafio. Aquela carta que o pai dele, um homem iletrado, escreveu por mão, que era para ele estudar, para ajudar a família e ao Brasil. Rondon. Olha, o pai já falou isso. O pai dele era um homem iletrado. A carta... Iletrado? Iletrado. Um homem ignorante. Ignorante. Ele falava que ele era um ignorante, o pai. Quando disse que eu não quero que ele seja um ignorante igual eu sou, igual os meninos. Incrível. Foi um visionário. E Rondon pegou aquelas duas frases para ajudar a família e ajudar o Brasil e tornou uma máxima na vida dele.